Boa noite, Renato. Pelo jogo que a gente viu, por tudo que foi apresentado durante o jogo, por que foi um Grêmio diferente do primeiro para o segundo tempo? O que teve, o que você conseguiu já ver de mudança do primeiro para o segundo tempo? Por que foi tão diferente o time do Grêmio? A atitude. Foi o que eu cobrei deles no intervalo do jogo. Nós até que começamos bem a partida, temos 20 minutos, criamos alguma coisa, depois a equipe caiu, e aí o São José se aproveitou, fez o gol. Depois nós conversamos no intervalo, cobrei algumas coisas deles, mas acho que foi fundamental como eles voltaram. No futebol você tem que ter atitude, em qualquer situação. Criamos inúmeros. Acho que o mais importante de tudo é que a gente consiga os 3 pontos. Início de temporada é assim mesmo, a equipe não vai jogar bem os 90 minutos, mas o importante é que a gente voltou com uma atitude bem melhor do que a... Renato, em mais uma partida a gente viu essa do Everton participando do Grêmio. De trás. Pode falar sobre esses pedidos teus para o Everton, para ir mais no meio, se me permite, alguma já passada para sobre o Kahneman? O Everton, ele não é por nada que ele é um jogador de seleção, né? Ele tem várias características, é um jogador inteligente, um jogador de velocidade, um jogador que finaliza bem. Então, o que eu peço para ele, ele tem essa liberdade lá na se movimentar, trocar de posição com o companheiro, porque isso facilita o trabalho dele, facilita o trabalho dos próprios companheiros dele. E é um jogador que, no momento que ele recebe a bola no espaço vazio, ele é muito rápido. E hoje ele conseguiu finalizar algumas vezes, fez dois belos gols, se não me engano passou o Luan e o próprio Ronaldinho. Então é um jogador que é muito importante, muito útil para a gente, né? Tem várias características, aquilo que eu falo, é muito difícil dele ser marcado. E hoje, mais uma vez, ele nos ajudou bastante. O Kahneman a gente precisa esperar 24 horas, porque ele chutou, foi um lance até sem querer, e ele tirou a bola e o pé dele pegou embaixo da chuteira do adversário, aí o dedão do pé dele inchou, o médico já deu a injeção dele, tirou a dor dele, mas tem que esperar 24 horas aí com o departamento médico, então vamos aguardar até amanhã. Renato, você já faz uma previsão, já faz um planejamento para as estreias, tanto do Thiago Neves como também do Diego Souza. E voltando a essa situação do Everton Cebolinha, ele está 5 gols de igualar, inclusive, você, como um dos maiores artilheiros da história do Grêmio. Qual é a importância do seu trabalho para a evolução do Everton Cebolinha? Porque você foi o técnico que, digamos assim, lançou ele, mostrou o futebol maravilhoso que ele vem apresentando nos últimos tempos para o Brasil. Os méritos todos são do jogador. Eu procuro corrigir os defeitos, procuro passar muita confiança, até porque eu fui um jogador que joguei por aqueles setores. Então, com a minha experiência, eu procuro passar a minha experiência e ajudá-los da melhor forma possível. Eu acredito que não é só com o Everton, outros jogadores que passaram por aqui, Pedro, Fernandinho, o próprio Alisson, enfim, os garotos que estão nos ajudando agora, o próprio PP. Eu procuro, com a minha experiência, passar para eles de que maneira eles precisam se comportar, de que maneira eles precisam dominar a bola, de que maneira eles precisam arriscar a jogada, enfim, todas essas coisas que é trabalho meu, só pago para isso. Eu acredito que, de uma forma ou de outra, eu tenho ajudado eles, mas, sem dúvida alguma, o mérito todo é dos jogadores, porque a característica deles, o futebol é deles. Eu estou aqui para ajudar, para dar, digamos assim, aquela lapidada, e quem entra em campo são eles. E ele é um jogador que evoluiu muito, não é por nada que está na seleção, não é por nada que ele nos ajudou bastante na seleção ganhando a Copa América, e é um jogador que tem nos ajudado bastante. É um jogador que ficou até surpreso. Ficou até surpreso por ele não estar na Europa já. Ficaria triste,
entendeu? Mas é um jogador que tem todas as características tranquilamente para jogar no futebol europeu. É aquilo que eu falo para vocês, eles têm intensificado os treinamentos, fizeram todos os testes, falar com o Márcio, fisiologista, preparador físico Márcio, né? Com o fisiologista, para a gente saber das reais condições. Eles que vão me dar a resposta. Para segunda-feira, não sei. É aquilo que eu falei. Vamos conversar com os departamentos lá, para saber das reais condições. Também não adianta nada a gente querer colocar um jogador para dentro do campo se ele ainda não está pronto. E aí ele pode sofrer uma lesão. Mas aquilo que eu falei, conversar com os jogadores também, para ver como eles estão se sentindo. Eu gosto de ouvir os jogadores. E se eles vão ser aproveitados na próxima segunda ou não, quem vai me dar essa resposta são os jogadores, juntamente com o fisiologista e juntamente com o preparador físico. Então vamos trocar ideias amanhã e vamos começar a pensar nisso. Boa noite, Renato. No ano passado, o setor da lateral direita do Grêmio foi um pouco questionado por alguns torcedores e também em alguns momentos da temporada você precisou improvisar ali naquela posição, como foi o jogo contra o Flamengo. Gostaria que você falasse do acréscimo que você ganha da chegada do Vitor Ferraz e também hoje com o Orejuela no banco de reservas à disposição. No ano passado nós estivemos bem na posição também. Infelizmente o Leonardo machucou, o Léo Moura nos ajudou bastante. Eu acho que o mais importante é aquilo que eu falo para vocês. No momento que a gente contrata os jogadores, a gente contrata naquele sentido que eles vão nos ajudar. Então, o Vitor Ferraz caiu muito bem, se adaptou muito rápido da maneira que a gente joga, tem nos ajudado bastante já nesse início do ano. Temos o Luiz também. Dá uma briga boa para eles. Eu acho que são dois grandes jogadores, entendeu? É importante você não ter somente um jogador para a posição. Infelizmente, nós temos aí no Leonardo entregue ao departamento médico, dois bons laterais que vão brigar pela posição. E tem o rodízio, nem todos os jogadores que o companheiro vai e vai procurar produzir o que o companheiro. Renato, não sei se você está com o Brasil Sub-23 e acompanhar o PP em alguns jogos, tem outros jogadores do Grêmio, mas especificamente sobre o PP, porque tem muita gente fazendo projeções do Grêmio para a sequência da temporada e projetando um time da seguinte forma, com o Everton pela esquerda, com o centroavante, pode ser o Diego Souza, centralizado, e o PP fazendo a direita. Você acha que uma formação assim é possível? Você vê essa possibilidade de ter o PP fazendo a mesma função que o Everton faz pela esquerda? O PP é um grande jogador. Está lá, está muito bem representando o Grêmio na seleção Sub-23. Antes mesmo dele ser convocado, ele já estava muito bem aqui e por isso ele foi convocado. Mas é aquilo que eu falo, são jogadores que dificilmente são marcados. E são jogadores extremamente importantes no nosso esquema de jogo. Pode ser sim. Por que não? O importante é eu ter essa dor de cabeça, ter vários jogadores, entendeu? Ter mais de uma opção para cada posição. Deixa eu quebrar a cabeça, deixa eu ficar com dor de cabeça para poder escalar a equipe. O importante é que, lógico, somente 11 vão poder entrar, mas o importante também é que, se olhar para o lado, eu vou ter jogadores a nível do que os que estão jogando praticamente. Então é importante ser rodízio, é importante ter as peças, entendeu? E é isso por isso que a gente conversou bastante, eu mesmo nas férias, junto com o presidente e o Klaus, justamente por isso que eu sempre falei para vocês, para a gente formar um grupo bom, um grupo forte, porque nós temos várias competições. A gente não pode somente contar com 11 jogadores. A gente não pode ficar dando essa responsabilidade toda já para os garotos que estão subindo da base. Então é importante ter esse tipo de jogadores para que eu possa ter bastante opções. Mas sim, tem grande chance disso acontecer também. Mas vai depender muito do jogo, vai depender muito do que a gente precisa. Enfim, essas coisas todas. Mas o mais importante de tudo são as opções. Renato, na volância ali, naquela primeira posição de meio campo, primeira e segunda posição, tem o Lucas Silva, o Maicon, que vem jogando nesse início de temporada, tem o Matheus Henrique na seleção brasileira, tem o Darlan também no elenco. Mas você pensa em ainda, juntamente com a direção, trazendo um jogador talvez um pouco mais marcador, jogador que permaneça um pouco mais na posição, ou você prefere jogadores como tem tido, né? Esses jogadores que conseguem jogar um pouco mais e também marcar? Nós estamos lapidando, a gente tem cuidado, a gente trouxe um garoto da base, o Lucas, que é um volante, que ele marca muito bem.
É um garoto que está se adaptando aqui, é por isso que é importante esse trabalho do profissional juntamente com a base. Então, muita gente nem sabe, mas a gente já pensa na frente. A gente está tendo esse jogador aqui porque realmente ele é diferente dos que nós temos aqui, porque ele marca bastante. É um garoto já do Grêmio. Então, se a gente tem um jogador com essas características, antes vamos cuidar do nosso jogador. Entendeu? Do que irmos lá fora, trazer um jogador e, de repente, a gente tem um jogador da base aqui. É importante esse tipo de jogador, mas ele tem treinado bem, a gente está de olho nele, entendeu? Mas, independente disso, você sabe, né, que todo jogador que der mole e o clube tiver condição de trazer, a gente vai trazer. Mas, por enquanto, vamos com calma, vamos olhar com bons olhos ainda para esse Lucas aí, para, de repente, como a gente tem descoberto muitos jogadores na base, de repente é mais um, e é prato da casa, né? Então, vamos procurar dar mais cedo ou mais tarde, cuidar melhor esse garoto, procurar dar uma oportunidade para ele. Tem bastante personalidade, é importante, tem um porte físico bom. Então, vamos olhar com carinho para os nossos jogadores antes. Renato, ontem tu disse na coletiva que tinha recalcado na imprensa. Falou que 1 ou 2% da imprensa faziam parte de pessoas recalcadas, que tinham inveja, enfim, dos jogadores. Justo, direito teu, pode falar e tal. Mas tu acha justo não dar o nome, não falar qual foi a pessoa? Por quê? O que eu falei? Porque, em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa para vocês. E quais seriam as outras pessoas, por favor? 1 ou 2 colegas teus. Quais? 1 ou 2 colegas teus. O que eles fizeram? Se você deixar eu falar, eu vou explicar. Em primeiro lugar, você não pode baixar o nível. Na televisão, não é agora aqui, na televisão. Vocês não têm que ficar se preocupando em jogar os jogadores, o treinador contra a torcida com a vida pessoal nossa. Vocês têm todo o direito, e eu respeito, tanto os elogios como as críticas, desde que vocês não apelem. Vocês estão apelando muito fácil. Se vocês querem audiência, tudo bem, mas não precisa ser dessa forma. Se vocês nos respeitarem, nós vamos respeitar vocês. Se vocês nos criticarem pelo trabalho que a gente não vem fazendo, que está dando uma coisa errada, o seu bichinho errado, o seu jogador não foi bem, perfeito, é o trabalho de vocês. Isso é uma crítica construtiva. Agora, vocês estão apelando muito fácil na televisão. Então, se vocês querem ibope, continuem apelando. Bom, aí não vai ser o toma lá da cá, porque aqui nós somos pessoas inteligentes. Nós temos uma profissão e a gente vai respeitar todo mundo. Agora, no momento que vocês começam a criticar da maneira que vocês vêm criticando, por exemplo, vocês têm um gremista no programa de vocês e 4, 5 colorados. Até aí tudo bem. Agora não precisa vestir a camisa e ir contra o clube aqui. Porque senão, eu já avisei uma vez e vou pedir de novo para a nossa torcida não assistir mais vocês. E aí vamos ver como é que vai ficar o ibope de vocês. É 50-50 aqui no Rio Grande do Sul? Arrisque nos 50, daqui a pouco vocês vão ter um problema com o outro lado também. Então, vamos nos respeitar. É o que eu falei, se um jogador meu jogar mal, pode criticar. Se eu fizer uma substituição ou tiver algum erro, pode me criticar. Isso é uma crítica construtiva. Agora, não precisa apelar. E outra coisa que vocês, hoje, eu fico sabendo, não vejo o programa de vocês, não. Não vejo televisão, não é só o programa de vocês. Não vejo, justamente por causa disso, para não ver tanta... Bom, deixa para lá. Falaram que eu não fui o covarde para dar os nomes. Então, um é você. Peraí. E outra coisa, covarde é quem usa o espaço da mídia para ficar falando mal dos jogadores e treinadores da vida particular, sem o treinador e sem o jogador estar do lado. Isso é ser covarde. Ser corajoso é o que eu estou fazendo aqui com você, e você está fazendo comigo. Estamos aqui, olho no olho. Então, se vocês querem ibope, vocês falam, eu começo lá no programa de vocês, a gente libera nossos jogadores para ir para lá, é só falar com o presidente sem problema algum. Agora, se começar a pegar pesado, eu vou falar de novo para o nosso torcedor não assistir mais vocês. E aí vamos ver como é que vocês vão ficar com os patrocinadores. Querem comprar essa briga? Eu compro com vocês. Entendeu? Vocês falam de todo mundo. Vocês acham que o jogador de futebol não tem família? Vocês acham que o treinador de futebol não tem família? Só vocês têm família? Vocês apelam fácil, vocês agridem demais a família, os jogadores, é nesse aspecto. Critique o jogador se ele for mal, se ele não estiver correndo, se ele estiver errando gols, se ele estiver errando passe, se o treinador fez uma besteira, pode criticar, o trabalho de vocês, eu vou aplaudir, eu respeito todos vocês. Agora, não apele. E esse assunto, para mim, está encerrado. Vamos nos respeitar, acima de tudo. Eu tenho berço, tenho educação. Vamos nos respeitar. Se você tem, ótimo, tanto é que nós estamos conversando. Agora, não chegam lá na televisão e apelam. Porque se apelar, esse assunto, para mim, está acabado.
Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver. Ponto final. Entendeu? Então, de covarde não tenho nada, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Volto a repetir, covarde é o que fica lá, sem o treinador e os jogadores estarem do lado, para se defender, falando um monte de besteira. Apelando. Isso é ser covarde. Isso aqui que eu estou fazendo com você, daqui para ali, dali para cá, é ser corajoso. Tem mais alguma? Mas você hoje não vai mais me perguntar. Próximo. E esse assunto está encerrado de minha parte. Aí é o que eu falo, né? Querem ir para a briga, vão para a briga. Renato, o jogo de hoje teve algumas dificuldades no primeiro tempo. Claro que tu já mencionou a questão principalmente da vontade e realmente mudou bastante no segundo tempo. Mas a gente vê uma dificuldade um pouco maior, principalmente por causa da troca de peças, né, que o Grêmio tem nesse ano, que é um pouco maior, mais elevada do que os outros anos, né? Tu pode, de repente, colocar isso em primeiro lugar como uma dificuldade maior para o início de temporada, ou tu colocaria também a qualidade dos outros times, porque parece que pelo menos o São José e o Caxias fizeram jogos diferenciados com o Grêmio, né? Você diz as peças que eu troco em que sentido? Não, peças novas que chegaram, né? Assim, até entrarem no O nosso maior problema hoje, e não vamos tirar os méritos do Caxias, que fez uma belíssima partida aqui, com um belíssimo esquema, da mesma forma que o São José hoje. Então é difícil, é bem mais fácil você destruir do que construir. O Grêmio precisa estar toda hora construindo. Infelizmente, essas partidas ainda a gente saiu atrás, enquanto o Caxias a gente não conseguiu virar, nós conseguimos virar. Não é o problema desses jogadores que estão chegando, não. O que vai facilitar meu trabalho é quando tiver todos os jogadores à disposição. Aí eu vou ter várias opções. Não vamos esquecer que nós temos 3 garotos na seleção sub-23, e esses 3 garotos vão nos ajudar muito. Não vamos esquecer que nós temos o Thiago e o Diego, que estão treinando, que daqui a pouco eles estarão com o grupo. Então, eu vou ter mais opções. Mas eu estou falando 3 garotos na seleção de linha, porque nós temos o nosso goleiro lá também, que é o 4. Então, é importante ter essas opções, justamente por isso que eu estou te falando. São jogadores da posição, jogadores malandros, entendeu? E junto com a garotada. Nós temos vários garotos que estão na seleção e vários garotos que estão aqui também. E isso é mesclar. Então, quando tiver todos esses jogadores à disposição, pode ter certeza, por isso que eu falei desde o primeiro jogo, o Grêmio vai ficar muito forte, porque eu vou ter várias opções com os jogadores experientes, com os garotos, mesclando, dependendo do que eu preciso no jogo. O Grêmio hoje está jogando, nós jogamos 3 partidas esse ano pelo Campeonato Estadual, basicamente é isso, bota aí, no mínimo, estou falando, com 3 jogadores que vão chegar e vão jogar. Então é difícil, e mais esses jogadores que não estão tão bem entrosados com os demais companheiros, apesar que o Vitor vem jogando bem. O Lucas é um belíssimo jogador, só que o Lucas, por isso que eu tirei ele hoje também, ele estava bem na partida, não tirei o Maicon, tirei ele porque ele é um jogador que está 6, 7 meses sem jogar. Então eu não posso, de repente, tirar outro volante, deixar ele sozinho, ter que dar pique para cá, pique para lá, e daqui a pouco ele sofreu uma lesão. Então, com ele, a gente tem que tomar esse cuidado justamente por isso. Ele vinha jogando bem? Vinha jogando bem. Só que, na hora de trocar um volante, no caso hoje, eu optei por ele justamente por isso, que ele está 6, 7 meses sem jogar. Então, com esse tipo de jogador, a gente precisa tomar cuidado. Você falou sobre os garotos, né? E o Patrick, ele vem recebendo oportunidades quando você montou o time titular para esse início de temporada, para ser esse homem da armação, para ser o responsável por encontrar as opções no ataque. Ultimamente, pelo menos aos meus olhos, ele não vem dando a resposta ideal. Ele não vem encontrando o futebol que eu acredito que você também queira que ele mostre. Ele já foi emprestado outras vezes, está voltando recebendo uma oportunidade. Você está um pouco decepcionado com ele? Esperava um pouquinho mais? Eu esperava um pouquinho mais. Agora, decepcionado, não. É início de temporada, é um garoto, ainda tem alguns defeitos, a gente vai lapidando, a gente vai tomando cuidado. Como qualquer outro garoto, não é fácil também um garoto da idade dele, de repente, pegar, entrar em campo como titular no time do Grêmio. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os garotos. Não é só com ele, não. Decepcionado nunca, jamais com ele, qualquer outro jogador. A gente entende, já tive a idade dele, já errei bastante, já joguei mal também. Então, não acontece, mas é confiança, entendeu? E, infelizmente, a gente não vem fazendo os gols na frente dos nossos adversários aqui dentro da arena, então fica um pouco mais pesado para ele. Mas é um jogador de futuro, sem dúvida, tem nos ajudado, tem recebido oportunidades, como outros garotos. Uns vão bem, uns vão mal, mas a gente não pode desistir porque o garoto vai mal. A gente tem que continuar acreditando.
E exatamente, Renato, ainda sobre os garotos, o Ferreirinha também, na saída ali, concedeu a entrevista, e dá para perceber a confiança dele dentro do trabalho que vem sendo realizado. E pegando esse gancho com os garotos, o quanto o teu trabalho, com a tua experiência e com os cascudos do teu grupo podem contribuir para o trabalho desses garotos que estão em formação. Mas é fundamental, como eu falei, eu já fui garoto, começando aqui no Grêmio, garoto chegando na seleção brasileira. É importante você, garoto, olhar para o lado e ver um cascudo, ver um jogador experiente, que se tiver alguma dificuldade aí no campo, ele vai segurar a onda por você, ele vai te aconselhar, são os jogadores, são os treinadores dentro do campo, que vão ajudar os garotos, para os garotos se sentirem mais confiantes para poderem jogar. Então nós temos os garotos aí que têm nos ajudado bastante, temos garotos na seleção sub-23, o Grêmio está muito bem servido com a garotada, só que para essa garotada é importante também os jogadores cascudos, porque nós temos competições fortíssimas pela frente, principalmente se tratando de Libertadores. Então você não pode jogar somente com garotos, você precisa botar experiência também. Então é importante a gente mesclar a garotada com os jogadores mais experientes. E aí, vão jogar os garotos, vão jogar os jogadores experientes? Mas vai depender muito do que a gente precisa, onde eu jogo, contra quem. Mas, sem dúvida alguma, a gente vai mesclar, que é o mais importante. A gente vai os garotos para correrem, jogadores para pensarem, jogadores para dar tranquilidade para eles também dentro do campo. Muito obrigado.